Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo uma atualização do último relatório gerencial do nosso querido MXRF. O último relatório divulgado foi ainda o de mês de junho. Infelizmente, alguns fundos imobiliários demoram um pouquinho para divulgar o relatório. Então estamos aí quase no final de agosto e o último relatório divulgado por parte da gestão do MXRF foi ainda o relatório de junho. Mas vamos acompanhar alguns pontos que o MXRF nos trouxe nesse mês de junho e também entender algumas perspectivas futuras, seja positivas como também negativas. No relatório gerencial, logo nas primeiras páginas, temos o rendimento distribuído referente ao mês de junho de 10 centavos, implicando um dividendo aí de 1,05%. Anualizado, esse dividendo chega acima de 13%. Um dividendo semelhante à média do setor de papel. Já adianto para vocês que o MXRF ele não tem o melhor dividendo da categoria, do segmento de papéis, mas com certeza é um dividendo atrativo e que está na mediana aí do setor. Na página dos comentários da gestão, não temos pontos muito específicos aqui para citar, tão relevantes assim. O fundo visa a alocação de 80% do PL em CRIs, com bons nomes de crédito e alto potencial de ganho de capital recorrente, e até 20% do PL em permutas financeiras. O que é essa permuta financeira? Que até muita gente, às vezes, acaba deixando de lado e não tem o conhecimento tão detalhado do que significa. Permuta financeira nada mais é do que quando uma construtora busca um fundo imobiliário para ajudar a financiar um imóvel. Então, por exemplo, a construtora vai identificar um terreno, um local bom para a construção e ela busca o fundo imobiliário para auxiliar nesse momento que demanda um alto volume de capital. Então, o fundo imobiliário vai financiar, entre aspas, a construção desse imóvel e lá no final da obra, quando todos os imóveis estiverem disponíveis para venda e começar a ter essa receita, o MXRF, nesse caso, recebe um valor de receita advindo desse financiamento que ele fez lá no início da obra. Então, é algo que sim, ele tem um risco mais elevado devido a esse andamento da obra propriamente, que pode acontecer certos obstáculos nesse cronograma, mas convenhamos também as permutas financeiras elas podem trazer um retorno um pouco mais vantajoso dentro do portfólio. Então, nesse caso, o MXRF ele pode utilizar de até 20% do patrimônio líquido para permutas financeiras. Depois, no detalhamento aí da carteira, nós vamos adentrar um pouquinho sobre isso. Além de operações com fundos imobiliários. Então, também o MXRF, muita gente não sabe, ele é um fundo de papel, mas ele também tem alguns fundos imobiliários dentro do seu portfólio. Claro que é uma exposição mais reduzida quando comparamos ao portfólio de CRIs, mas também não deixa de ser uma posição a ser observada. No book de CRIs, a gestão adquiriu 4 novos CRIs e será melhor abordado na respectiva sessão. A equipe segue originando pipeline de CRIs e permutas financeiras, bem como buscando oportunidades de reciclagem de portfólio no mercado secundário, em ativos de relação risco-retorno bastante interessantes. No book de permutas financeiras e no book de FIIs não ocorreram movimentações relevantes no período. Os rendimentos auferidos então foi de 0,10, totalizando quase 45 milhões. Com destaque, claro, para a CRIs, visto ser a maior, majoritariamente o portfólio do OMXRF é formado de CRIs, hoje aproximadamente 38 milhões da receita total de quase 45 advém do book de CRIs, e o fundo possui uma reserva acumulada na ordem de 34 milhões, aproximadamente quase 8 centavos aí por cota. Então é como se o MXRF tivesse aproximadamente quase um mês de distribuição de sobra, deixado ali de lado para caso algum mês for necessário utilizar dessa reserva, visando manter uma distribuição constante e atrativa de proventos, ele tem essa segunda alternativa. Aqui no fluxo financeiro, então, deixando um pouquinho mais claro como que está essa receita do fundo, atualmente de 48 milhões quando olhamos junho, e em 2025 um acumulado aí de 268 milhões de reais, um valor bem expressivo. Hoje o MXRF é considerado um dos maiores da bolsa, é o maior em número de cotistas, mas com certeza em termos de receita também é um fundo com um bom patrimônio, com boa movimentação financeira todos os meses. Receita de FII, 5 milhões aproximadamente, e receita de permuta financeira, 2 milhões,700. Então também não é algo que vai trazer tanta relevância caso aconteça um risco negativo, como vimos nas permutas financeiras, devido a possuir um risco mais elevado, mas ainda assim é uma exposição um pouquinho mais controlada que também devemos ficar de olho.
Despesas operacionais girando aí em 3,1 milhões de reais. Quando comparamos a receita total, não deixa de ser um número fora da realidade. Então, até o momento, é um número padrão, semelhante aos demais FIIs da categoria. Falando um pouquinho do portfólio, então, do fundo imobiliário MXRF11. Hoje temos aproximadamente 80,1% alocado em CRIs, 12% em FIIs, 6,6% em permutas financeiras. O que é um ponto muito importante e que eu quero que você preste muito atenção no caso do MXRF, em específico desse relatório, mas também que se aplica em grande parte dos demais fundos de papel atualmente. Hoje, por exemplo, o MXRF11 possui permutas financeiras indexadas ao IPCA, ao INCC e, claro, os CRIs também indexados majoritariamente ao IPCA. Claro, tem alguma coisinha também com o CDI, mas eu vou usar o exemplo do IPCA para ficar um pouco mais claro para vocês. A taxa média de aquisição era de, por exemplo, IPCA mais 8,63. Aqui é uma taxa média, então claro que temos CRIs com taxa melhor, como também CRIs com taxa um pouco mais reduzida. Mas o que causa aqui essa volatilidade que os fundos sofreram aí nesse cenário de altas? A taxa média hoje no mercado é de IPCA mais 10,24. Creio que você concorda comigo que hoje, quando você olha uma taxa de, por exemplo, IPCA mais 8,60 e uma taxa de IPCA mais 10,20, você provavelmente irá aplicar o seu dinheiro numa taxa de IPCA mais 10, visto ser um retorno mais atrativo. E é isso o que acontece na nossa marcação ao mercado. Hoje, o fundo imobiliário possui uma média de IPCA mais 8, só que no mercado essa taxa de IPCA mais 8 ela está defasada. Então não seria tão atrativo assim investir no MXRF, por exemplo, considerando uma taxa de IPCA mais 8, sendo que no mercado temos IPCA mais 10. Essa é a famosa marcação ao mercado. O fundo comprou CRIs anteriormente pagando IPCA mais 8, a taxa subiu, esses fundos sofreram uma marcação ao mercado. Então, o valor presente desses títulos ele caiu. Claro que até o final do período, o CRI ele vai honrar com o pagamento que foi acordado. Nesse caso, IPCA mais 8,63, por exemplo. O MXRF ele não tem risco de perder esse valor, claro, a não ser em caso de inadimplência. Mas, por exemplo, se o CRI for mantido até o final, o MXRF irá receber essa taxa de IPCA mais 8,63. Só que, ao mesmo tempo, hoje, se o fundo precisar vender, se desfazer de algum CRI, ele vai, com certeza, conseguir uma taxa mais baixa do que essa. Por exemplo, eu hoje, como investidor, eu não vou pagar para o MXRF o valor exato daquele CRI, sendo que ele está me pagando 8,63 e no mercado eu tenho IPCA mais 10. Então eu ganho 2% a mais de prêmio no mercado. Eu vou ofertar para o MXRF um valor bem mais baixo do que o título vale. Se o título vale R$1.000, eu vou ofertar para ele 800, 900 reais, visto ter essa defasagem, cobrir no preço, hoje atualizado, o valor presente do título, cobrir essa defasagem quando comparamos a taxa de mercado. Então é como se fosse uma mola que hoje ela está comprimida, porque o fundo comprou um título mais barato e a taxa subiu, então essa mola caiu, fazendo o preço do título cair, claro. Toda a carteira do MXRF, assim como os demais fundos de papel, também teve um reajuste para baixo. E isso é o que faz o valor patrimonial da cota, nesse caso, cair. Famosa marcação a mercado que impactou seriamente os fundos de papel. Por outro lado, como eu usei o exemplo da mola comprimida, se os juros caem, supondo que a taxa média de mercado fosse IPCA mais 6, que é a nossa famosa taxa mágica, que antigamente muitos falavam que IPCA mais 6 era um retorno muito bom, hoje IPCA mais 6 é um retorno ruim comparado às taxas atuais. Mas supondo que no futuro a taxa média seja IPCA mais 6, o MXRF vai ter no seu portfólio IPCA mais 8,63. Então, com certeza, vai ter muita gente comprando MXRF 11 e os demais fundos de papel, visto que o portfólio de CRIs seria mais atrativo quando comparado às taxas de mercado. Então, seria uma mola expandida com um grande potencial de retorno, mas, claro, em cenários de baixa de juros. Hoje, infelizmente, não tem muito o que fazer. A incerteza de momento ainda é essa. Se as taxas continuarem subindo, o fundo, assim como os demais, ele tem que comprar CRIs, então ele monta o seu portfólio de acordo com aquele momento da compra. Provavelmente o fundo comprou esses títulos anteriormente, a taxa subiu, ele tem no seu portfólio, enquanto ele não vender, ele não assume o prejuízo, mas como citado, o valor patrimonial desses títulos hoje, cotado a valor presente, eles tiveram uma queda. Então isso faz com que a cotação de fundos de papel seja as cotações mais impactadas com esse cenário de alta de juros. Mas quando cair, a tendência é que tenha um bom retorno e essa mola se expanda e com certeza tenhamos aí muita gente entrando nos fundos imobiliários, assim como foi em ciclos anteriores da Bolsa de Valores. É normal, renda variável, infelizmente, quando
o cenário de juros ainda está em alta, a renda variável tende a ser um pouquinho mais contraída, seja em fundos imobiliários como também ações. Outro ponto a destacar do portfólio, atualmente 86% está concentrado em IPCA. Isso possivelmente pode levantar um ponto de atenção caso em algum momento tenhamos cenários de deflação. Claro que é difícil acontecer, mas já aconteceu e pode vir a acontecer de algum mês ou outro ter cenários de deflação e esses títulos também serem marcados de forma negativa. Então é algo que também levanta um ponto a ser observado para você que almeja investir em MXRF. Esteja ciente que títulos indexados à inflação, em cenários de deflação, em cenários contracionistas, eles podem apresentar uma volatilidade também mais elevada. Aqui também citando alguns pontos negativos que são referentes ao portfólio de CRIs. A gestão ela deixa sempre bem frisado e aqui não teve alteração quando comparamos aos relatórios anteriores. Então aqui, por exemplo, esses 3 CRIs, eles estão inadimplentes, até a gestão ela deixa bem claro. Por exemplo, esse CRI ele entrou em recuperação judicial, eles estão tentando ao máximo negociar, mas como citado não é algo novo, é algo que já vem perdurando dos últimos meses. Se você quiser ter um detalhamento, também vale a pena dar uma acompanhada aqui, mas não teve nada de diferente quando comparamos ao último relatório gerencial. Carteira de FIIs, pessoal, eu acho um ponto muito importante a destacar. Hoje o fundo ele possui 510 milhões em cotas de FII, majoritariamente no fundo LPLP11 com 151 milhões e o HGRU, nosso famoso fundo aí de renda urbana, com 68 milhões de reais. Isso também não deixa de ser um ponto positivo, visando ter uma liquidez, caso seja necessário, mas ao mesmo tempo devemos destacar que fundos, por exemplo, como o LP, LP11, não têm uma liquidez tão alta quando comparamos ao HGRU, por exemplo, ou até mesmo o GARI11, que é um famoso fundo aí de logística que também já fizemos análise aí no canal. Vale destacar a carteira de FIIs do MXRF, é uma carteira bem menor quando comparado ao book de CRIs e que também tem poucos nomes que, caso seja necessário uma liquidez de curto prazo, também poderão ser utilizados como forma de aumento de caixa. Falando um pouquinho mais sobre permutas financeiras, pessoal, e aqui fica bem claro, a própria gestão ela faz um diagrama de como que funciona isso. Por exemplo, a construtora lá no lançamento ela vai entrar em contato com o fundo, com o MXRF nesse caso, vai rodar um prazo aí de início de obra e construção de obra, até gerar o habite, que é a parte efetiva onde o imóvel é vendido, seja um imóvel residencial ou um imóvel comercial. E esse período, ele leva aproximadamente 3 anos e meio, onde o fundo, o MXRF, quando faz essa permuta financeira, ele recebe aproximadamente apenas 20% do fluxo total de valor a ser recebido, como se fosse um investimento que o MXRF faz para receber em uma média de 3 anos e meio para frente. E depois, nesse caso, lá no repasse, durando aproximadamente 6 meses após o habite, daí sim o fundo começa a ter um fluxo de caixa um pouquinho mais agressivo, representando aí 80% do valor total da permuta financeira. Então, basicamente é isso. O fundo ele empresta dinheiro, então ele financia uma obra com, por exemplo, o indexador, o INCC ou o IPCA, e uma taxa média aí de 13,74 nesse exemplo do MXRF. Quando comparado aos CRIs que vimos lá em cima, é realmente uma taxa bem mais atrativa na permuta financeira, mas como citado também, temos um risco maior, um risco aí de atraso de obra, um risco da construtora não honrar conforme era o cronograma inicial, desse fluxo de caixa demorar para entrar ou entrar de forma mais gradativa, então tem N fatores que também podem impactar. Então, na minha visão, um fundo hoje que foca muito em permuta financeira, ele traz um risco muito elevado que eu, particularmente como investidor, não gostaria de correr. Mas nesse caso do MXRF é uma exposição um pouquinho mais controlada, que pode trazer algum risco, mas também dá uma melhorada lá na linha final também do lucro mensal aí do MXRF11. Trazendo agora mais alguns detalhamentos referente aos indicadores fundamentalistas do MXRF diretamente no site do Status Invest. No dia de hoje, o MXRF possui um valor atual de 9,53 centavos, o dividendo anualizado, que ele já considera o último dividendo pago mais atualizado referente ao relatório gerencial que ainda não saiu, que foi também de 10 centavos referente a julho. Uma liquidez média bem atrativa para os fundos imobiliários, uma liquidez aí de 7,5 milhões de reais, é uma liquidez bem atrativa, e um valor patrimonial por cota de 9,42. Então, na cotação atual, o MXRF vem sendo negociado com aproximadamente 1% acima do seu valor patrimonial. E como vimos, como citamos, a marcação ao mercado em fundos de papel, ela traz uma importância, uma relevância mais significativa no PVP. Eu já comentei até em outros vídeos, o PVP ele não deve ser olhado individualmente, principalmente quando olhamos, por exemplo, fundos aí de logística, fundos de shopping. Mas em fundos de papel ele tem uma relevância um pouco maior, visto que
efetivamente o patrimônio do MXRF ele é formado por títulos. A mesma coisa de você comprar um título que vale R$ 1.000 pagando R$ 1.100. Então, realmente você está pagando mais caro. Não é que nem um imóvel que pode valorizar. Não. O título onde o MXRF investe, o CRI que ele investe, é aquele valor e não tem outra história. Nesse caso, um PVP de 1,01 até está na média, mas muito acima de 1 eu já considero um ponto negativo para estudarmos o aporte naquele momento atual, principalmente devido à marcação ao mercado. Claro que, conforme os juros forem caindo, esses títulos também vão tendo uma marcação ao mercado positiva nesse caso e possivelmente o valor patrimonial deles irá aumentar e teremos uma oportunidade, quem sabe até mais barata para aportar em MXRF11. Mas no momento, já dando um spoiler da minha opinião, eu não considero o MXRF hoje como uma das melhores oportunidades do segmento de papel. E aqui, para fazer um fechamento final sobre o MXRF, citando os principais pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos: histórico sólido e com liquidez. O MXRF hoje é o fundo com maior número de cotistas, possui uma liquidez atrativa e um histórico amplo que podemos perceber solidez e consistência no longo prazo. Então, eu particularmente, já citando também o quarto ponto positivo, considero o MXRF11 um fundo bem seguro, principalmente para quem está iniciando. A sua cota é de base 10, então com menos de R$ 10 você já consegue comprar uma cota do MXRF e também começar nesse mundo aí de renda variável, de fundos imobiliários para quem está iniciando. É uma boa alternativa na minha visão. Carteira diversificada. O fundo possui uma carteira muito boa de CRIs e que até quando comparado ao total tem poucos casos aí de inadimplência. Então, na minha visão, o fundo MXRF hoje é o que tem uma das carteiras mais diversificadas que tenta trazer ao máximo uma redução de risco a nossos cotistas. E um bom potencial quando os juros caírem, como citamos o caso da marcação ao mercado, possivelmente quando a taxa média de mercado ficar abaixo da taxa média de aquisição do MXRF, tenhamos um grande potencial de valorização da cota ao lado aí também de proventos atrativos. Pontos de atenção: um dividendo yield mediano comparado aos demais. Se você for comparar com outros fundos de papel, verá que teremos outras opções que pagam dividendos mais elevados, mas claro, cada opção com o seu risco. Você pode, por exemplo, comparar o MXRF com o VGHF11, que é um fundo que particularmente eu também gosto muito, sou acionista, e o fundo ele está sendo recomendado ali na minha área de membros. Mas o MXRF11 hoje possui um risco menor quando comparado ao VGHF11. Os dois são dos segmentos de papel, vale a pena sim olharmos para o dividendo, mas também devemos entender o risco de cada qual para não entrarmos em alguma surpresa futura. Forte marcação ao mercado, também citamos, baixa perspectiva de curto prazo quando olhamos a marcação ao mercado propriamente dita, devido os juros hoje estarem com uma possível projeção de queda para 2026, mas o cenário ainda é bem incerto. Então, para termos todo esse potencial de valorização, precisamos que as taxas caiam de forma um pouco mais significativa, e por enquanto não temos previsão para isso. Então, no curto prazo, ainda tem incerteza acerca dos fundos de papel. E o PVP acima de 1, como citado, faz com que o fundo se torne um pouquinho caro quando comparamos também aos seus pares e devido, claro, à incerteza de curto prazo. Se você é um investidor de longo prazo, até pode fazer sentido, mas na minha visão, hoje, o MXRF na cotação atual e olhando esse relatório gerencial em específico, ele não é a melhor oportunidade do segmento de papel. Nota final do MXRF, 8 de 10. Uma escala aí de 0 a 10, 9 e 10 eu consideraria boas oportunidades de compra já no momento atual. Entre 7 e 8 são fundos bons, mas que quando comparados aos demais não seriam as melhores oportunidades. E abaixo de 7 já começa a ser alguma opção não tão atrativa. Então, na minha visão hoje, o MXRF leva uma nota aí de 8 de 10 e claro, sempre será uma boa opção de compra, mas convenhamos, levando em consideração o preço e o momento atual da economia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui na descrição também a minha página no Instagram, onde diariamente eu posto conteúdo de qualidade e de forma gratuita para vocês.